Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 18 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se quiser deixar o like no vídeo também ajuda muito. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Às 9h30 da manhã na Escócia, Rangers e Motherwell se enfrentam. O Rangers é o segundo colocado, 9 pontos atrás do líder Celtic, porém ainda tem possibilidade do Rangers encostar. A gente já vai falar sobre isso. Lembrando que o Rangers detém a segunda melhor campanha fora de casa, com 10 vitórias em 14 jogos, e o Motherwell, que tem a 9ª colocação, é o pior mandante da competição, com 3 vitórias apenas em 13 jogos, tá? Por si só a gente já consegue ver uma grande superioridade do Rangers. Por que parece que o campeonato está perdido pelo Rangers, mas ainda dá para chegar? Porque nós temos 33 rodadas na Escócia, ou seja, por si só as equipes já vão fazer mais aqui 5 partidas, contando com essa aqui do Motherwell, ou seja, o Celtic pode tropeçar, o Rangers pode conseguir encurtar um pouco essa distância sem um confronto direto, porém na 31ª rodada o Rangers vai enfrentar o Celtic fora de casa. É a última vez que eles se enfrentam na temporada regular da Premiership. Por quê? Depois da 33ª rodada, o campeonato se divide ao meio. Então aqui pelas cores verdes fica mais fácil da gente ver. Do 6º colocado para cima vai ter um bloco de confrontos, do 7º colocado para baixo vai ter outro bloco de confrontos. Eles têm então mais 5 confrontos, cada equipe faz mais 5 confrontos. Quem ficou na parte de cima ali do verde vai enfrentar só o pessoal de cima, quem ficou embaixo pega só o pessoal de baixo para decidir rebaixamento e campeão. Isso quer dizer que o Rangers, além de enfrentar o Celtic agora na 31ª rodada, provavelmente ainda pegue o Celtic na rodada ali dos campeões, digamos assim, da disputa do título. Ou seja, ainda é possível. É muito difícil porque o Celtic está fazendo uma temporada muito forte, mas ainda é possível. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Rangers saiu na frente em quase 60% dos jogos fora de casa, falhou pouquíssimo em marcar e ficou sem sofrer gol em 36% dos jogos. É um ataque muito forte, mas é uma defesa que tem sido vazada fora de casa. O Motherwell sai na frente em menos de 40% dos seus jogos. É pouco, mas comparado com o Rangers não é tão distante assim. É um time que falhou em marcar em 23% e em 23% dos jogos fica sem sofrer gol. O ataque da equipe é muito fraco, mas a distância das defesas não é tão grande assim. O primeiro tempo do Rangers é superior, mas não tanto. Me preocupa um pouco aqui. O Rangers não vence tanto a primeira etapa para uma equipe tão favorita como é. 1,40 é praticamente um super favoritismo fora de casa, né? Você deter uma odd de 1,40 fora de casa, você é muito favorito. Porém, é uma equipe que perde consideravelmente, mais de 20%, e toma bastante gol, toma mais gol do que o próprio Motherwell. 8 gols sofridos no primeiro tempo. Marca muito mais? Marca muito mais. O Motherwell vence 23% e perde 46%. Marca 4 e sofre 7 gols. No segundo tempo é onde a gente tem a maior diferença entre as duas equipes, porque aqui eu tenho o Rangers mantendo o número de gols sofridos em 8, mas aumentando muito o poderio ofensivo, reduz o número de derrotas e aumenta o número de vitórias. O Motherwell reduz um pouco o número de derrotas, mas aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. Também aumenta o número de gols marcados. Isso pode dificultar um pouco ali a defesa do Rangers, mas aumenta muito também o número de gols sofridos. Se você é trader, é muito provável que você consiga encontrar janelas de superioridade do Rangers para trabalhar a favor aqui no primeiro tempo, mas muito cuidado com a leitura de jogo, tá? O Rangers não faz um primeiro tempo espetacular. Então, é provável que você encontre essas janelas de superioridade com frequência, mas talvez não sejam tão grandes assim para você ficar exposto por muito tempo. Então, tenha foco na leitura de jogo aqui, toma bastante cuidado. Se você é punter, eu não te indico pensar na vitória do Rangers na primeira etapa. Eu sei que é muito comum que as pessoas já vão direto com esse anseio do primeiro tempo, mas a gente já viu aqui que o segundo tempo do Rangers ele é melhor do que o primeiro. Então, eu te aconselho ficar de olho na vitória do Rangers nos 90 minutos se você quiser trabalhar o
mercado de resultado. Vou te indicar também o mercado de over 1,5, só que essa cotação está muito baixa, então você pode esperar essa cotação melhorar. Talvez se o Rangers começar mal o jogo, você vai ter essa cotação melhorando para pegar lá no live. E eu gosto muito de pensar também no ambas marcam sim. Talvez seja a melhor cotação nesse jogo, porque nas últimas vezes que eles se enfrentaram, nesse cenário, o Rangers visitando o Motherwell, eu tive o Motherwell marcando em todos os jogos. O Rangers venceu por 2-1, 3-1 e 6-1. Ou seja, o over 1,5 entrou, o over 2,5 também entrou e principalmente o ambas marcam sim também entrou. Então, como eu tenho um Rangers sofrendo 8 gols no primeiro e no segundo tempo, ou seja, a defesa continua sendo vazada na segunda etapa, e eu tenho o Motherwell aumentando o poderio ofensivo no segundo tempo, eu posso ter sim o Rangers sofrendo gols por aqui. Eu acho que esse ambas marcam sim também pode ser uma boa pedida. Às 11h30 da manhã na Bundesliga nós temos o Leipzig visitando o Bochum, lembrando que aqui nós temos diferenças na tabela, né? O Leipzig hoje luta para encostar no líder Bayern de Munique e o Bochum luta para permanecer na primeira divisão. Chegou a estar até na lanterna da competição, mas depois de uma vitória fora de casa contra a equipe do Colônia, conseguiu subir um pouco de posição. Isso mostra que a parte de baixo ali, abaixo do Augsburg, está muito colado, está muito disputado, porque se a gente abrir o leque do Bochum, é uma equipe que ficou sem vencer durante 5 jogos. 5 jogos seguidos ele perdeu. E mesmo assim, com uma vitória contra o Colônia, ele conseguiu subir 4 posições. Isso quer dizer que realmente a gente tem uma disputa muito grande ali embaixo, nivelada, obviamente, por uma qualidade técnica ruim, né? Nivelado por baixo. O Leipzig acabou de ser eliminado da Liga dos Campeões, tomou um extremo cacete ali do time do City, liderado pelo Haaland, né? Não tomou conhecimento do Leipzig, eu esperava muito mais do Leipzig por aqui. Resta ao Leipzig agora disputar a Copa da Alemanha, onde é atual campeão, e também a Bundesliga, tentar chegar no Dortmund e no Bayern de Munique, para tentar novamente uma vaga direta na Liga dos Campeões. Como visitante, o Leipzig não faz uma campanha estupenda, tá? Mesmo com a chegada do Mark Rose, não tem conseguido ainda engrenar fora de casa, melhorou muito do que era antes, mas não tem conseguido ainda engrenar. E o Bochum dentro de casa, apesar da posição, tem 5 vitórias em 11 jogos, que é mais ou menos o mesmo número ali do Mainz, do Colônia, não é tão diferente assim também do Leverkusen. Então o Bochum é aquele time que é 8-80, tá? Não dá para crucificar o Bochum dentro de casa, até porque ele é uma equipe que consegue fazer gol, por exemplo, em equipes grandes. Marcou contra o Dortmund, conseguiu marcar contra o Hoffenheim 5 gols, marcou contra o Hertha Berlim. E como é uma equipe que veio da segunda divisão, ele acaba se destacando por esses gols marcados, que acaba facilitando um pouco a vida deles em alguns cenários. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que nenhuma das duas equipes se destaca tanto, dentro e fora de casa respectivamente. O Bochum sai mais na frente, falha um pouco mais em marcar e fica mais jogos sofrendo gol do que o Leipzig, tá? Porém, ofensivamente e defensivamente, eles têm números muito parecidos. O destaque do Leipzig aqui é uma equipe que falha um pouco menos em marcar e tem um ataque, obviamente, um pouco melhor, pelo menos no papel. Lembrando que o Christopher Nkunku está lesionado de novo. O Bochum faz um primeiro tempo melhor do que o Leipzig, com 45% de vitória, menos derrota. O Leipzig perdeu 50% dos primeiros tempos. Sim, tem ainda a mão do antigo treinador, tem ainda números e resquícios do antigo treinador, mas é um número que não pode ser ignorado. Tá? 50% de derrota no primeiro tempo é muita coisa. O Bochum marcou mais gols e sofreu menos, ou seja, realmente a diferença aqui ela é considerável. No segundo tempo, eu tenho uma piora considerável do Bochum e uma melhora considerável do Leipzig. O Leipzig passa a vencer quase 60%, reduz consideravelmente o número de derrotas, aumenta o número de gols marcados e reduz o número de gols sofridos. O Bochum passa a vencer muito menos, passa a quase 65% de derrotas e passa a sofrer muito mais gols, o dobro do primeiro tempo, e passa também a marcar menos gols. Tá? Se você é trader, você pode sim consultar correções de preço por aqui e não necessariamente somente contra o Bochum, até porque a cotação do Bochum ela já está mais próximo de 6 e é uma cotação mais difícil de corrigir, porque a expectativa que o mercado já cria no Bochum é de que o Leipzig vai ser superior. Então o Leipzig ser superior não vai assustar o mercado. E sempre que eu falo com vocês, às vezes você é punter, não entende muito aqui do universo do trade e às vezes nem quer fazer o curso que eu disponibilizo aqui, que é gratuito para você, não tem problema. É muito simples de entender. Na correção de preço, o mercado trabalha com correção pelo que está se passando dentro de campo, por uma expectativa diferente da realidade ou por tempo. No primeiro tempo é muito difícil que a gente tenha correções de preço por tempo.
Às vezes ali depois dos 30, 35 minutos, já começa a ter uma pequena movimentação por conta do fator tempo, né? Porque o jogo tem 90 minutos, as cotações têm que ir em direção naturais, né? O time que está vencendo, ele tem que aumentar a probabilidade de vitória, o time que está perdendo tem que diminuir e assim por si só. Porém, nós temos também no início do jogo as correções por expectativa e realidade. E a expectativa do mercado para esse jogo no início é que o Leipzig seja superior. E ele diz isso pela cotação. Eu tenho uma cotação de 1,60 do Leipzig, eu tenho uma cotação próxima de 6 aqui do Bochum. Então, se o Leipzig começar melhor, nada vai significar para o mercado. Ele vai falar, beleza, é isso que eu esperava. Agora, se eu tenho um Bochum com mais posse, sendo mais efetivo no contra-ataque, tirando a possibilidade do Leipzig de propor jogo com linha alta, dificultando o jogo alto do Leipzig, fazendo com que esse jogo seja de trocação, aí eu tenho uma realidade completamente diferente da expectativa. E aí o que o mercado tem que fazer? Ele tem que se ajustar de uma maneira mais rápida, né? Ele não vai ser brando o ajuste, ele vai ser rápido, porque ele tem que logo chegar na realidade do que está se passando em campo. Então, se você trabalha correção de preço, você também pode encontrar correção de preço aqui do Leipzig, ou seja, a redução de probabilidade de vitória do Leipzig, automaticamente também uma cotação do Leipzig subindo, porque a gente pode ter o Bochum fazendo um bom início de jogo. Então, se você trabalha a correção do favorito, pode ser interessante por aqui, tá bom? Se você trabalha só o Lei a pior equipe em campo, lembre-se que o mercado já espera que o Leipzig tenha uma superioridade, então você precisa de uma superioridade ainda maior para que a odd do Bochum corrija. Beleza? Se você se interessou, e é um assunto muito gostoso, tá? Eu gosto muito de explicar, gosto muito de falar. Se você se interessou, faz o meu curso, theoborges.com, que é gratuito e você vai aprender muito mais sobre o universo do trade, tá bom? Então, se você é trader, você pode trabalhar a correção dos dois lados, dependendo do que está se passando na partida. Se você é punter, primeira coisa que a gente vai eliminar é a possibilidade de trabalhar vitórias do Leipzig no primeiro tempo. Não que não possa acontecer, mas eu não vou te indicar porque a gente tem aqui números do Leipzig preocupante no primeiro tempo. Uma equipe que vence pouco, perde muito e toma bastante gol, tá? Então eu não te indico vitória do Leipzig no primeiro tempo. Se você quiser trabalhar a favor do Leipzig, eu te indico trabalhar com empate a seu favor, ou seja, utilizar um empate anula. Por mais que você tenha uma cotação menor, você vai ter mais tranquilidade por aqui utilizando um empate anula, não porque a campanha do Bochum é espetacular e ameaça o Leipzig, não, mas é porque o Leipzig também não tem uma espetacular campanha fora de casa, tá bom? Então, muito cuidado. O que eu te indico por aqui, primeiro, é ficar de olho em gols, obviamente. O over 1,5 para mim, ele já tá com uma cotação interessante para esse tipo de confronto, até porque o Leipzig vem mordido, acabou de tomar 6 gols do City e vai ter que fazer o Bochum pelo menos tentar pagar o pato. E o Bochum é uma equipe muito sólida de contra-ataque e bola aérea, e pode aproveitar também para punir o Leipzig, como fez contra o Dortmund. Não venceu o Dortmund, mas conseguiu marcar gols, conseguiu marcar 5 no Hoffenheim. É uma equipe que, quando tá na frente, consegue produzir gols também. Então eu acho muito interessante você trabalhar com over 1,5, pensando também nesse cenário que o Bochum possa marcar. E se você for um pouco mais ousado, ambas marcam sim, também pode ser bem interessante. É mais difícil de acontecer, mas é bem interessante porque nós temos um Bochum que é muito qualificado também para marcar gols por aqui. Ao meio-dia no Campeonato Escocês nós temos o Celtic, acabamos de falar do Rangers, também temos que falar do líder Celtic, que é líder isolado com 9 pontos de diferença. É bem mais provável que o Celtic conquiste o título do que o Rangers, né? Se nada de muito anormal acontecer, mas o Celtic tem que continuar mantendo o seu excelente aproveitamento. O Celtic ganhou as últimas 10 partidas, né? Impressionante mesmo. Dentro de casa detém a melhor campanha com 14 jogos e 14 vitórias, 100% de aproveitamento. E como visitante, o Hibernian tem 5 vitórias em 14 jogos. Não dá para criticar o Hibernian, é uma campanha relativamente boa, mas não se compara com a campanha aqui do Celtic. Tá? Protocolarmente, vamos utilizar o PDF de apoio. O Celtic venceu todos os jogos, saiu na frente em 86% deles, não falhou em marcar em nenhum jogo, em 50% deles não sofreu gol. É um ataque absurdo de bom e tem uma excelente defesa. O Hibernian sai na frente com uma considerável constância, mas comparado com o Celtic não chega perto. Tem 30% dos jogos onde ele falhou em marcar e ficou 21% dos jogos sem sofrer gol. Tem um bom ataque? Tem um bom ataque, mas não se compara e a defesa é muito vazada. O Celtic é melhor tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com destaque para a quantidade de gols marcados na primeira etapa. Isso pode sim significar uma boa oportunidade. Outra informação importante é que o Hibernian perde 43% dos primeiros e dos segundos tempos. Então realmente é uma situação onde o Celtic pode matar o jogo tanto na primeira quanto na segunda etapa. Se você é trader, não tem como fugir de janelas de superioridade de back Celtic aqui, e aqui eu posso te dizer que essa janela de superioridade muito provavelmente vai ser mais espaçada do que a do Rangers, por exemplo.
porque o Rangers não faz um primeiro tempo tão bom como faz o Celtic. Então, em alguns momentos, você vai ter, provavelmente, se o Celtic conseguir empurrar a equipe do Hibernian para trás, um padrão de superioridade sendo mais esticado, demorando um pouco mais para se perder. Se você é Panther, você pode olhar por duas vertentes aqui. Primeiro, é o resultado do Celtic vencendo o HT. Uma equipe que venceu quase 80% dos primeiros tempos, obviamente passa muita confiança. Não perdeu nenhum primeiro tempo, venceu 80%, marcou 25 gols, tomou apenas 4. E do outro lado a gente tem o Hibernian que vence pouco e perde muito. Então, se você acha essa odd de resultados nos 90 minutos muito baixa, próximo de 1,20, você pode consultar essa vitória do Celtic no primeiro tempo. Inclusive, acho que trabalhar com gols no HT é um cenário muito interessante, pelo menos um gol por aqui. Agora, você também pode especular uma vitória do Celtic nos 90 minutos. Vai estar com uma cotação mais baixa, mas você vai pegar todos os 90 minutos para ter algo mais seguro. O Celtic pode sair atrás, pode buscar a virada. Lembrando que o Celtic não pode vacilar. Daqui a 2 rodadas tem um confronto com o Rangers em casa. Então, eu acho sim que é mais seguro, tá? Você pode buscar essa vitória do Celtic nos 90 minutos. Em relação ao mercado de gols, eu gosto muito de pensar num cenário de over 2,5. Tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente nesse cenário do Celtic em casa, 2-0 e 6-1, ou seja, não é em todos os confrontos que o Hibernian consegue marcar, então não vou te indicar aqui a possibilidade de ambas marcam, porque eu vejo o Celtic goleando ou marcando 3-0 sem tomar um gol, mas eu gosto muito de pensar no over 2,5, porque o 1,5 está muito esmagado, e 1,5 para o Celtic não são assim jogos comuns, geralmente ele ganha e ganha por mais gols de diferença, então se você quiser trabalhar a favor de gols, se fosse do seu gosto, over 2,5 na minha opinião é a melhor pedida. Às 2h30 da tarde na Bundesliga nós temos Borussia Dortmund em casa enfrentando o Colônia. O Dortmund acabou de ser eliminado na Liga dos Campeões pelo Chelsea e também empatou fora de casa contra o seu maior rival, o Schalke. Teve muita gente que ignorou o fato desse derby aqui ser um confronto muito importante e acabou se surpreendendo como um time lá de baixo da tabela conseguiu segurar o Dortmund, mas esqueceu que esse aqui é um confronto praticamente centenário, aliás, muito mais que centenário, né? Então, muito cuidado com o confronto Schalke e Dortmund nas próximas temporadas. Realmente é a maior rivalidade da Alemanha de longe, tá? Então, muito cuidado aqui. O Dortmund dentro de casa tinha uma sequência excepcional, aliás, tem uma sequência excepcional, mas vinha de 10 vitórias praticamente seguidas, só que aí pegou o Chelsea fora de casa, perdeu por 2-0 e teve esse 2-2 contra o Schalke. Ainda assim, continua tendo 4 vitórias seguidas dentro de casa, venceu o Leipzig, que é um adversário muito forte, tinha conseguido também bater o Chelsea na Liga dos Campeões mesmo, não fazendo um segundo tempo tão bom, e goleou a equipe do Freiburg, se eu não me engano aqui também contou com uma expulsão. O Colônia vem muito mal das pernas, principalmente depois da saída do Anthony Modeste, que foi para o Dortmund ser banco. Não é um jogador que conseguiu se firmar no time do Dortmund, poderia até voltar para o Colônia. O Colônia conseguiu a proeza de perder para o Bochum, que vinha de 5 derrotas seguidas dentro de casa. E olha só, o Colônia não consegue vencer um jogo fora de casa há muito tempo e não é uma equipe que consegue marcar tantos gols. Na classificação, nós temos o Dortmund dentro de casa como um dos melhores mandantes, apenas uma derrota e 9 vitórias em 11 jogos, e como visitante o Colônia tem apenas uma vitória fora dos seus domínios. Utilizando o PDF de apoio, em 91% das situações o Dortmund conseguiu sair na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo em casa e em 45% dos jogos não sofreu gol, marcou 30 gols, tomou 11, excelentes números. O Colônia não sai na frente com praticamente nenhuma frequência, falhou em marcar em metade dos jogos e sofre gol com muita frequência, então nós temos boa diferença aqui nas duas equipes. O primeiro tempo do Dortmund é onde a gente encontra maior superioridade, com mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, não que a gente não tenha no segundo tempo, mas aí eu tenho um Dortmund perdendo um pouco mais, vencendo um pouco menos, tomando um pouco mais de gols, mas continua sendo bem superior. Destaques negativos do Colônia: 42% de derrota no primeiro tempo, 6 gols marcados, e 50% de derrota no segundo tempo, com apenas 5 gols marcados. Se você é trader, você vai se lembrar que o Dortmund não é uma equipe fácil nas últimas temporadas para se trabalhar a favor, e eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade com o Dortmund ao longo da minha trajetória como trade. Então, muito cuidado. O Dortmund é aquela equipe que vem sempre como um bom favorito, passando uma excelente expectativa, uma excelente impressão, e às vezes não corresponde. Espero que seja diferente nesse jogo. Então venha para consultar esse possível back ao Dortmund. O Colônia não costuma sair tanto na frente, então se o Dortmund conseguir a proeza de sofrer um gol aqui do Colônia primeiro, vai ser realmente algo fora aqui da expectativa. É provável que o Dortmund venha mordido também depois de empatar o derby, depois de perder e ser eliminado na Liga dos Campeões para o Chelsea, e o Colônia
vem muito abatido depois dessa derrota em casa contra o Bochum. Então é muito provável que a gente tenha os momentos de superioridade do Dortmund para você aproveitar ou esse back favorito no primeiro tempo ou, se possível, ler a pior equipe em campo ao Colônia. Lembrando que as duas equipes são muito boas de bola aérea, tá? Principalmente o Colônia. Então cuidado para comprar bolas paradas contra a equipe do Colônia, que ele é um time muito traiçoeiro. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Borussia Dortmund nos 90 minutos. Gostaria dessa cotação um pouquinho mais alta, gostaria, tá? Se tivesse ali 1,60, eu até indicaria para você um empate anula, porque eu sei que o Dortmund é melhor, a gente já fez a análise aqui, já conseguiu ver que o Dortmund é plenamente superior, mas é difícil ainda ter plena confiança no Dortmund. É uma equipe que costuma se complicar assim, por si só. Não precisa de tantas coisas, mas mesmo assim eu acredito numa vitória do Dortmund nos 90 minutos. Se você quiser trabalhar num cenário talvez um pouco mais seguro, o mercado de gols pode ser interessante, o over 1,5 é a melhor pedida por aqui. Se você quiser trabalhar no live ali depois dos 25 minutos iniciais, vai ser ainda melhor, você vai conseguir pegar essa odd um pouco mais alta. Dá para explorar também o over 2,5, mas é um pouco mais complicado, já que a gente teria que provavelmente esperar mais gols do Dortmund, já que o Colônia tem tido dificuldade de marcar fora de casa. Porém, se você quiser explorar o 2,5, tá com uma odd melhor. Eu te indico o over 1,5 e olhar para essa vitória do Dortmund nos 90 minutos. Às 3 horas da tarde em Israel, nós temos o líder Maccabi Haifa enfrentando o Ashdod. É muito importante que o favorito vença esse jogo, porque nós temos a aproximação considerável do time do Hapoel Beersheva, que vem numa fase muito boa. Dentro de casa, o Maccabi Haifa tem 12 vitórias em 13 confrontos, está invicto, ainda não perdeu nenhuma partida, e fora de casa, o Ashdod tem 4 vitórias em 13 partidas. Não é um visitante tão bom assim. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Haifa saiu na frente em quase 70% das vezes, é um time que falha pouquíssimo em marcar e fica quase 40% dos jogos sem sofrer gol. Tem um excelente ataque, uma excelente defesa. O Ashdod aqui causa um pouco de perigo porque sai na frente em quase 55% das vezes. É um time que falha pouco em marcar também, mas fica mais jogos sofrendo gol do que o seu adversário. A diferença no número de gols marcados e sofridos é bem relevante. O primeiro tempo eu tenho mais superioridade do Haifa, com mais vitórias, nenhuma derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. Porém, o número de gols sofridos do Haifa é parecido com o do adversário, isso preocupa um pouco. Mas o Ashdod vence pouco e perde consideravelmente na primeira etapa. No segundo tempo é onde eu tenho um momento de maior plenitude do favorito, quase 80% de vitória, nenhuma derrota, segue sem perder, aumenta o número de gols marcados e reduz pela metade o número de gols sofridos. O time do Ashdod aumenta o número de vitórias, mantém o número de derrotas, aumenta o número de gols sofridos, mas dobra o número de gols marcados. Então, apesar de eu ter um Haifa melhor e melhor defensivamente, principalmente, eu tenho um Ashdod mais agressivo, indo mais para cima, muito provavelmente por já estar perdendo no jogo, tem que se expor um pouco mais. Se você é trader, eu gosto muito de pensar nessa procura por um back favorito no primeiro tempo, o Haifa, nessa janela de superioridade. O Ashdod é uma equipe que perde quase 40% das primeiras etapas, marca poucos gols, porém o Haifa sofre um pouco de gol também. Então, lembre-se, leitura de jogo sempre com muita atenção aqui. Se você é Panther, eu prefiro pensar nessa vitória do Haifa nos 90 minutos do que pensar nessa vitória no primeiro tempo, porque o número de gols sofridos no primeiro tempo pelo Haifa é o dobro do que o segundo tempo comparativamente, tá? Então, muito cuidado, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Haifa nos 90 minutos do que pensar nessa vitória só no primeiro tempo. Nos últimos confrontos entre eles, a gente teve uma incidência boa de gols, tá? Principalmente nesse cenário do Haifa em casa, 2-0, 6-0 e 3-1. Então, você ficar de olho aqui no over 1,5 é uma situação muito interessante, e até mesmo se você quiser uma odd mais alta e você for um pouco mais ousado, o over 2,5 também pode encaixar por aqui. Também às 15 horas em Portugal, nós temos o líder isolado Benfica enfrentando o Guimarães. O Benfica lidera o campeonato com uma folga bem interessante aqui de 8 pontos. O Porto vem em perseguição, mas é muito difícil de tirar. Como mandante, o Benfica é o melhor mandante invicto com 11 vitórias em 12 jogos, e como visitante, o Guimarães tem uma campanha mediana aqui com 4 vitórias e 5 derrotas em 11 partidas. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, nenhuma vitória do Guimarães, 2 empates e 3 vitórias do Benfica. Nesse mesmo cenário, a gente só teve aqui um confronto, o Benfica venceu por 3-0. O Benfica, dentro de casa nos últimos jogos, venceu os últimos 5, incluindo a goleada para cima do Bruges. O Benfica que se classificou para as quartas de final e vai pegar a Inter de Milão. Achei o chaveamento do Benfica bem interessante, o Benfica é plenamente capaz de eliminar a Inter e fazer uma semifinal de Champions contra a Napoli ou Milan, e olha, pode chegar numa final. Eu gosto de pensar no Benfica enfrentando talvez um Napoli numa semifinal, seria um confronto muito bonito. Guimarães fora de casa vem
de 3 jogos sem perder, uma vitória contra o Santa Clara e uma vitória contra o Estoril. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Benfica sai na frente em 67% dos jogos, tem boa iniciativa, não falhou em marcar nenhum jogo em casa, em 50% dos jogos não sofre gol, excelente ataque e uma excelente defesa, porém o Guimarães é uma equipe com muita iniciativa fora de casa também, 55% das vezes sai na frente do placar, mas é uma equipe que falha mais em marcar e fica um pouco menos de jogos sem sofrer gol do que o Benfica. Existe uma grande discrepância no número de gols marcados, mas é difícil fazer gol no Guimarães, viu? Defensivamente eles são parecidos. O Benfica é melhor no primeiro tempo, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, porém o número de gols sofridos das duas equipes é o mesmo. Isso de novo mostra que o Guimarães tem uma boa defesa e é uma equipe que não perde tanto assim na primeira etapa. Então a grande dificuldade do Benfica por aqui deve ser furar essa defesa do Guimarães e tomar cuidado com os contra-ataques do Guimarães, porque é uma equipe que costuma sair na frente também. No segundo tempo tem uma situação de superioridade mais clara do Benfica. Apesar de vencer menos comparado ao primeiro tempo, é uma equipe que continua vencendo consideravelmente, passa a não perder nenhum primeiro tempo, mantém o número de gols marcados muito alto, reduz até um gol sofrido, porém aqui nós temos a informação crucial que é o número de derrotas do Guimarães no segundo tempo, passando para 55%. Então uma equipe que para de vencer, passa a perder muito e marca bem menos gols e aumenta também o número de gols sofridos. Se você é trader, você provavelmente vai ter momentos de superioridade para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo aqui do Benfica, se for a tua metodologia, se você tiver método para isso. Se não tiver, não tem problema, não inventa moda, faz o simples, que é o arroz com feijão que funciona. Se não trabalha cotações menores assim, não tem problema, fica de fora, tá bom? Se você é Panther, assim como no jogo do Celtic, você tem dois cenários. Você pode explorar essa vitória do Benfica no primeiro tempo com uma cotação mais alta, porém eu te aconselho a assistir pelo menos um pouquinho do primeiro tempo para saber quão difícil está sendo para o Benfica neutralizar os contra-ataques do Guimarães, se o Guimarães está propondo contra-ataques ou não, tá? E se o Benfica está, de fato, jogando bem, empurrando o Guimarães para trás. E você precisa responder essas dúvidas para poder ter uma confiança maior. Eu não sou muito fã do mercado de primeiro tempo. Eu acho que é um risco muito grande, mas óbvio, você é recompensado por uma cotação maior. Se você quiser trabalhar com uma odd mais baixa, porém um cenário mais seguro, seria a vitória do Benfica nos 90 minutos. Outra situação que você pode explorar talvez seja o over 1,5, porque mesmo que eu tenha um Guimarães saindo na frente e ele sai na frente com uma porcentagem bem alta, eu obviamente vou ter também um Benfica tendo mais capacidade de empatar ou até virar o jogo no segundo tempo, que é onde o Benfica mantém um número alto de gols marcados e onde o Guimarães sofre mais os seus gols. Então, gosto muito de pensar nesse over 1,5, principalmente se você quiser pegar ele ao vivo. Lá depois dos 20, 30 minutos, você vai encontrar uma odd bem interessante. Se for para o segundo tempo, 0-0 então, melhor ainda. Eu acho que pode ser um cenário ainda melhor, porque você vai ter uma odd ainda mais alta e um cenário de gols bem propício também. Nas opções para gols desse sábado, dia 18, nós temos aqui na segunda divisão da Alemanha o Greuther Fürth contra o Magdeburg. O Magdeburg tem uma das piores defesas da competição, com 42 gols sofridos. Fica um pouquinho atrás só do Braunschweig e do Sandhausen. Gosto muito de pensar num jogo para pelo menos 2 gols por aqui. Também na segunda divisão nós temos o Hamburgo e Kiel. Como eu gosto desse confronto, eu tenho assim lembranças incríveis desses confrontos aqui. Ora a gente tem 1-1, ora a gente tem 3-3 e esse 3-3 me traz uma memória muito boa, né? Sempre trabalhei a segunda divisão da Alemanha e sempre que fiz Hamburgo e Kiel ou Kiel e Hamburgo, sempre tive boas lembranças. Então gosto demais de pensar no over 1,5, o over 2,5, gols no HT. Lembrando que o Hamburgo está perseguindo essa liderança da competição, mesmo tendo perdido o último jogo aqui para o time do Karlsruhe. É uma equipe que pode chegar assim na liderança e ser campeão esse ano. Tá muito forte, tá? Mas o Hamburgo tem essa mania de começar a fraquejar nas rodadas finais. Vamos ver se vai se repetir, tá? Gosto muito de pensar em cenário de gols por aqui. O Herren, Wiesbaden e Manning, aqui já é a terceira divisão da Alemanha, também gosto de pensar em over HT e até mesmo ambas marcam sim, se você quiser trabalhar com cenário de 2 gols nos 90 minutos, também não é ruim. Mesma coisa para esse outro jogo da terceira divisão, o Beirut contra o Oldenburg, também é um jogo com uma possibilidade muito grande de over HT e um over 1,5. Na primeira divisão da Alemanha nós temos o Augsburg contra o Schalke. O Schalke vem motivado depois de ter conseguido segurar, né, o Dortmund no derby, no Rivier Derby, né, o derby da Riviera. Nós tivemos o Schalke conseguindo segurar por 2-2. É uma equipe que passou a pontuar novamente agora nos últimos jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos seguidos pontuando, inclusive com 6 pontos em 2 vitórias. Então gosto de pensar no Schalke marcando gol aqui fora de casa. Acho que pode ser um cenário para ambas marcam sim e óbvio para
um over 1,5 nos 90 minutos. Também na primeira divisão, Stuttgart e Wolfsburg. Esse é o jogo que eu tenho um pouquinho de pé atrás, assim, de explorar gols muito para frente, com longas exposições. Talvez um over 1,5 seja a melhor pedida por aqui. 1h da tarde na Turquia, nós temos o Istanbulspor, que veio motivado depois de um 3-0 para cima do Sivasspor. Aproveitou que o Sivasspor não estava tão focado nesse jogo, já que estava focado no confronto da volta contra a Fiorentina. Não adiantou de nada, tomou outro cacete da Fiore. E o Istanbulspor vem com muita motivação para tentar parar o time do Beşiktaş, mas é complicado. O Beşiktaş é uma equipe muito forte. Eu acho que explorar aqui o over 1,5 também é um cenário bem interessante. Talvez o ambas marcam se você for mais ousado. E por último, também na segunda divisão da Alemanha, o líder da competição vai pegar o Kaiserslautern. Eu sempre gosto de falar que o Kaiserslautern é um time muito pirotécnico, né? A gente vira e mexe e encontra um 2-2 ou um 3-2 nas tabelas aqui do Kaiserslautern. O último jogo, por exemplo, contra o Sandhausen foi 2-2. E pegar o Darmstadt em casa é sempre uma tarefa muito difícil. O Darmstadt dificilmente perde dentro de casa. Está invicto, né, nessa temporada com 7 vitórias em 12 jogos. Gosto muito de pensar aqui no over 1,5 pelo menos, tá bom? Os jogos extras desse sábado, nós temos algumas partidas que são relevantes, obviamente são importantes, mas não daria para falar sobre todas elas de maneira detalhada, senão eu ia fazer um episódio de Game of Thrones aqui, vocês iam me criticar e iam acabar abandonando o canal, e eu não quero que vocês vão embora, tá? Eu quero que vocês fiquem. Então, vamos listar aqui jogos extras que você pode colocar dentro da sua grade de trabalho se você tiver tempo. Apoel Beersheva contra o Apoel Katamon, muito importante o jogo pro Beersheva, já que o time... Tá errado essa odd, peraí, deixa eu clicar de novo aqui, ó. Aí, 1,65. Já que o Beersheva tem um confronto praticamente ali direto na liderança contra o Maccabi Haifa. A gente falou do Maccabi Haifa hoje e é muito importante que o Beersheva vença, tá? E óbvio, vai torcer para que o Haifa se complique contra o Ashdod. Pode ser um jogo para um ler a pior equipe em campo aqui, ao Katamon. Nós temos meio-dia o Southampton contra o Tottenham. O Tottenham foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Milan. Foi complicado, né? Já tem ali uma treta talvez entre Richarlison. O pessoal não tá gostando do trabalho do Conte, mas o Southampton é a pior equipe da competição e se o Tottenham quiser ainda sonhar com essa vaga direta na Champions, tem que ganhar. Então pode ser um jogo para um ler a pior equipe em campo. Não duvido que seja um jogo bom para gols, tá? Porque o Southampton fez algumas contratações de contra-ataque. Não sei se o Orsic já está disponível, mas ele contratou o Orsic para jogar. Acho que não está disponível aqui ainda. É nos titulares, mas deve ser opção de banco já. E o Orsic é um jogador muito bom de contra-ataque. E o Tottenham também, se fizer o primeiro gol, pode explorar contra-ataque por aqui. Também em Israel nós temos o Maccabi Tel Aviv contra o Maccabi Netanya. Aqui é complicado porque o Tel Aviv já está bem distante do Haifa e do Apoel Beersheva, né, por mais que o Tel Aviv seja o maior campeão, e o adversário, que é o Netanya, não é um adversário tão fácil assim, mas o Tel Aviv é muito favorito e você pode explorar também esse back por aqui. O Chelsea está muito confiante agora, depois de ter vencido o seu confronto contra o Dortmund, também venceu o último jogo contra o Leicester, vem de 3 vitórias seguidas, deu uma amenizada na situação, vai pegar um Everton que está numa fase muito ruim, fora de casa só venceu uma partida, pode ser um jogo para back Chelsea. Eu não tenho trabalhado back Chelsea nessa temporada, mas pode ser uma opção, tá? Lembrando que o Chelsea pega o Real Madrid na Liga dos Campeões, no sorteio que saiu hoje de manhã. O City, nas quartas de final da FA Cup, enfrenta o Burnley, que é o melhor time da Championship. Então nós temos aqui o segundo melhor time da Inglaterra hoje, disputando liderança contra o Burnley, que está praticamente de volta, né? Faltam algumas coisas protocolares ali para o Burnley garantir o acesso. É um jogo para um back City, sim. Afinal de contas, o foco do Burnley, na minha opinião, é voltar para a primeira divisão, mas é sempre bom, né, se classificar. Então talvez não seja assim um jogo tão fácil para o City, principalmente se ele não colocar os titulares em campo. Ele pode poupar alguns jogadores depois da classificação contra o Leipzig. Tá? Se for isso, muito cuidado com essa cotação. Se o City não poupar, aí pode ser um jogo bom para buscar esse back. Às 16 horas nós temos o jogo da volta entre Fluminense e Volta Redonda. Volta Redonda que eliminou o Atlético Goianiense. Comentei com vocês que eu voltasse esse ano. Tava muito bem. É claro que depois que termina essas competições, Volta Redonda vai acabar vendendo alguns jogadores. Inclusive vendeu o seu artilheiro para o próprio Fluminense, né? Ele chegou até, se não me engano, a marcar gols contra o Fluminense. Mas nesse momento, Volta Redonda é um time muito forte. Tem a vantagem do empate, mas é um jogo que, na minha opinião, o Fluminense vai fazer muita força. É uma característica diferente, porque o Fluminense vai ter que propor jogo. O Diniz joga muito melhor de forma reativa, mas vai ser difícil para o Volta Redonda segurar aqui. Pode ser um jogo para ficar de olho na vitória do Fluminense. Às 16 horas na Polônia, nosso queridinho Rakow Częstochowa, lembra dele? Vai enfrentar o Cracóvia. O último jogo a gente conseguiu buscar essa vitória do Rakow por 4-1. Não foi com nem um pouco de susto, foi facinho de pegar essa vitória do Rakow, que é o líder isolado da competição com 58 pontos, 9 a mais do que o Legia ou Legia Varsóvia.
O Atlético Mineiro enfrenta o Athletic Club às 16h30. O Atlético tem que tirar uma vantagem do Athletic Club por 1-0, ou seja, o Atlético Mineiro tem que vencer esse jogo por 2 gols de diferença, ou pelo menos fazer 1-0 aqui para levar, se eu não me engano, esse jogo para prorrogação. Não sei se tem a questão da melhor campanha do Atlético, que faz ele jogar por empate no agregado, pode ser que tenha isso também, mas de fato aqui o Atlético precisa vencer o jogo por pelo menos 1 gol de diferença. Então, não sei a cotação, deve estar por volta aí de 1,30, 1,40, por aí, não acho que vai passar disso, deixa eu ver aqui, 1,25. Então pode ser um jogo para vitória do Atlético, que vem motivado, se classificou para a fase de grupo da Libertadores, com um golaço do Hulk, Paulinho também está jogando muito bem. Às 16h45, o Udinese e Milan, o Milan classificado para as quartas de final, vai enfrentar a equipe do Napoli. Complicou, hein, Milan? Vai ser difícil, mas não é impossível. O Milan tem a condição, sim, de eliminar o Napoli. Seria uma grande zebra nesse momento, por mais que o Milan tenha muito mais história. É a primeira vez que o Napoli chega numas quartas de final de Champions, e o Milan foi campeão várias vezes, acho que 7 vezes, né, o Milan. Mas mesmo assim, nesse momento, o Napoli é a sensação. Pode ser um jogo bom para correção de preço. E por último, e não menos importante, o Lens pega o Angers na Ligue 1. O Lens dentro de casa invicto não, uma derrota, mas com 11 vitórias em 13 jogos contra o Angers, que tem apenas uma vitória em 13 partidas e 10 derrotas. Pode ser um jogo para um back aqui, é o favorito no time do Lens. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, tua audiência de sempre, é sempre bom ter você por aqui. Não se esquece da free bet de R$2 de sábado e domingo, que eu falei lá no início do vídeo, o link vai estar na descrição. Não se esquece dos sorteios aqui no comentário para uma banca de R$30 e também na descrição ali para você concorrer a moletons, camisetas, bonés e bancas. Muito obrigado pela companhia novamente. Se inscreve no canal se você puder, chegou até aqui, e também deixa o seu like no vídeo. Fica com Deus e até domingo.